Bom dia a todos. Eu hoje estou entrando para atualizar o programa que vai ao ar daqui a pouquinho no programa Política Nua e Crua. Por quê? Normalmente eu gravo esse programa na véspera, na sexta-feira à noite. E eu comentei no início do programa a provável prisão do Bolsonaro para a semana que vem. Mas hoje o Bolsonaro entrou em prisão preventiva. Não é a prisão ainda de cumprimento de pena de 27 anos e 3 meses a que ele foi condenado no processo por golpe de governo. Golpe contra a Constituição brasileira, contra a democracia, golpe de Estado que ele tentou dar. Mas é uma prisão preventiva provocada por alguns fatos. Com certeza, a fuga do Ramagem chamou atenção. Segundo, ontem, à meia-noite hoje, à meia-noite e 8, houve uma violação da tornozeleira eletrônica que o presidente usa, ex-presidente usa. Esse foi um segundo fato. E o terceiro fato foi que o filho dele, Fábio Bolsonaro, chamou uma manifestação em frente ao condomínio de apoio ao presidente hoje, o que criaria condições de segurança difíceis de serem controlados caso houvesse uma tentativa de fuga. Que você poderia criar um certo tumulto, criar uma série de coisas e provocar uma fuga para uma embaixada americana que está a 15 minutos do local, onde o presidente está hoje em prisão domiciliar na casa dele. Então, em paralelo a isso, com todo aquele movimento que começou na quinta e na sexta-feira, deles dizendo que ele está muito doente, que ele está muito mal, que ele vai morrer, ou seja, eles foram criando o clima para criar uma certa comoção e uma certa revolta à prisão dele. Mas, muito acertadamente, o Alexandre de Moraes, que não dorme no ponto, decretou a prisão preventiva dele. E ele hoje cedo, às 6 horas da manhã, foi conduzido como deve ser, ou seja, sem chamar televisão, sem chamar rádio, jornal para acompanhar nada. Ele foi conduzido à Polícia Federal, onde ele está numa cela de 12 metros quadrados, guardado e sob vigilância do Estado. Enquanto isso, amanhã vence o prazo para a defesa se manifestar em novos recursos, e a semana que vem deve acontecer então a decisão final sobre os recursos e a prisão definitiva do Bolsonaro. Ele está preso e muito bem preso, onde ele sempre deveria estar. Porque a casa dele virou um lugar de confabulações, de união dos golpistas para ficar planejando golpes. Não, só pode ir lá a Polícia Federal mesmo. Eu prefiro a Papuda, mas já que não dá para ser a Papuda, que vá para a Polícia Federal e fique lá na sua salinha, numa boa, cumpra a sua pena, seja educadinho e faça lá uma remissão e um processo de avaliação de todas as burradas que ele fez na vida dele toda. E cumpra a sua pena, como todo apenado. Todo. Ele não é diferente. Ele não tem nada de diferente para a coisa. Ele só tem uma vantagem. Ele foi ex-presidente, então existe um sentimento de que um ex-presidente pode sofrer atentados ou coisas assim para chamar atenção e tudo mais. Então, existe um lugar mais adequado para ele. Adequado entre aspas. Então, cadeia para ele, está muito bem-vinda. E aí, com isso, a gente atualiza o programa de hoje. Que eu começava falando da prisão dele, da provável prisão dele, mas olha, já teve. Só que essa é a preventiva. A que vai ter a semana que vem é a pena, então, de cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses. É isso aí.
Um grande abraço a todos. E vamos assistir ao resto do programa.